Os meus entrevistados desta primeira edição do Panorama Político são o pré-candidato do Partido Novo a prefeito de Araçatuba, Bruno Pandini, e a sua esposa, Lorena Pandini. Mais do que rapidamente, bom dia aos dois, muito obrigado por aceitarem o convite para estar aqui em pleno sábado, não é? Lembrando a todos, o Panorama Político está sendo transmitido também pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela minha página no Facebook, Marcelo Teixeira Jornalista. E você que está na audiência pode participar interagindo e enviando perguntas. Também pelo WhatsApp da Jovem Pan, 98106-1043. 98106-1043. Bruno Pandini, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, tudo bem comigo? É um prazer falar com você e com nossos ouvintes nessa manhã de sábado. Muito bom. Lorena Pandini, bom dia para você também. Bom dia, Marcelo, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes da rádio, seja na rádio mesmo, né, tradicional, ou no Facebook, na live do Facebook. Uma alegria estar aqui hoje. Muito obrigado aos dois. Mais do que rapidamente, então, vamos à entrevista que tem 2 horas de duração hoje, não é? Como nós temos uma limitação técnica em relação aos microfones para redes sociais, passei aos dois, eu ficarei sem o microfone das redes sociais, mas dá para me ouvir muito bem porque os microfones de Bruno e Lorena vão captar as minhas perguntas. Vamos lá. Começo então pelo pré-candidato Bruno Pandini. Bruno, conta pra gente a sua história. Quem é Bruno Pandini? Bom, Marcelo, Bruno Pandini, eu sou um araçatubense, nasci aqui, eu sou um araçatubense entre os 214 mil aproximadamente, né? Então, eu nasci em Araçatuba, cresci aqui, sou filho de 2 araçatubenses, o Flávio Pandini, advogado, Rosana Pandini, minha mãe ela é psicóloga ITO, sou neto de araçatubenses que já contribuem com a cidade há muitos anos, então meus avós Ana e Camel Eraque, meu avô também contribuindo muito com a cidade, foi já presidente da Associação da Câmara dos Comerciantes de Araçatuba, foi um comerciante, depois se formou advogado. Meus avós paternos, Alessio e Dedé Pandini, também atuaram na sociedade araçatubense, assim, tanto no comércio quanto em iniciativas sociais. Eu tenho 34 anos hoje, sou casado com a Lorena, nós casamos aqui em Araçatuba, muito embora não tenhamos nos conhecido lá em São Paulo, e sou advogado. Eu atuo há mais de uma década dedicado ao combate à corrupção, né? Fui para São Paulo estudar e lá comecei a trabalhar totalmente dedicado nessa hora desde sempre, né? E sempre foi um desejo meu voltar para Araçatuba. Hoje realizo esse desejo e essa é a minha apresentação, Marcelo. Preciso te perguntar, você indo para São Paulo, decide ficar por lá também, retorna agora. Lá em São Paulo, você já começou na carreira, no combate à corrupção, ficou o tempo todo em São Paulo até voltar para Araçatuba, não? Sim, na verdade eu nunca deixei de ter minhas raízes aqui em Araçatuba, né? Então lá em São Paulo eu fui para estudar e também após me formar e fazer as minhas especializações, todas elas, depois de me formar em Direito, todas as minhas especializações foram dedicadas a essa área de combate à corrupção, no qual eu trabalho desde o início da minha profissão. São ali 11, quase 12 anos dedicados a isso, trabalhando em escritórios, 2 escritórios lá em São Paulo, tive a experiência internacional também nesse meio do caminho, para trabalhar dedicado ao combate à corrupção, em grandes investigações, e implementação de programa de integridade, né? Fazer o certo, fazer com que as empresas tenham programas que executem coisas que dificultem que coisas erradas aconteçam, ou, no caso de alegações de irregularidades, como investigar e solucionar o problema. Então essa é a minha área prática desde sempre, são 11 anos aí totalmente dedicados. De onde surge nesta sua história o interesse pela política, Bruno? Mas caso você queira complementar a resposta anterior, por favor. Não, é uma boa pergunta, Marcelo, porque hoje eu estou pré-candidato a prefeito de Araçatuba.
O interesse da política, ela é uma semente antiga, né? Eu não teria outro lugar para estar hoje, senão aqui em Araçatuba, como pré-candidato a prefeito. E por que eu te digo isso? Porque a semente da política, ela é antiga. Ela surge quando eu tinha 15 anos, em que, numa conversa com meu avô, Câmio, meu avô diz para mim, de forma muito clara, e eu me lembro isso como se acontecesse agora, antes de te encontrar. Ele me disse: Bruno, seja sempre uma boa pessoa, porque você, assim, causará impactos positivos na sua família, nos seus amigos, no seu entorno, né, na sua vizinhança, nas pessoas que estão próximas. Mas se um dia você tiver o desejo de causar impacto em mais pessoas, naquelas pessoas que que não estão no seu círculo familiar, você só vai fazer isso por meio da política. E essa foi uma conversa marcante, porque eu tinha 15 anos e essa foi a última conversa que eu tive do meu avô. Foram as últimas palavras dele para mim, porque eu estava a caminho de uma viagem e durante essa viagem meu avô faleceu. Então, essa semente que ele plantou comigo em mim quando eu tinha 15 anos, ficou internalizada e foi germinando. E todas as minhas experiências de vida, tanto as pessoais, né, por meio da educação que meus pais me deram, e as profissionais, por meio do direito, depois das experiências que eu tive na profissão, me trouxeram a capacidade da qual eu consegui entender como servir a cidade. Então, como eu disse, embora eu tenha saído de Araçatuba para poder estudar e entrei no mercado de trabalho, eu nunca me desliguei da cidade, absolutamente. E o que eu fiz foi o seguinte: minha família e meus amigos sempre estiveram aqui. Trouxe a Lorena para casar aqui, que, né, embora a gente estivesse em São Paulo, falei, vamos... As opções eram Minas, São Paulo ou Araçatuba, e eu fiz o maior lobby para que fosse aqui. O maior lobby entre os dois é família, né? Exatamente, trouxemos todo mundo. O pessoal de Minas veio também, foi uma delícia. E aí, em todas as datas comemorativas, meus aniversários, comemorei diversos aniversários meus aqui, Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais, enfim, sempre voltei, sempre encarei o trânsito de volta para São Paulo, mas fazendo questão de estar aqui, né, onde estão minhas raízes, e era sempre um desejo voltar. E eu volto a partir do momento em que o gatilho da decisão de voltar foi quando eu enxerguei a possibilidade de... Agora eu entendo como servir a cidade, por causa de todas as experiências que eu acumulei ao longo dos anos. Então, soma-se a semente da política que meu avô implantou em mim, mas enxergar as minhas experiências de vida e profissional, como eu poderia voltar à cidade servindo ela. E a melhor forma de fazer isso, no meu entender, foi servindo a política, participando da política de forma mais ativa. E nesse meio tempo, você em São Paulo, embora voltando aqui de forma recorrente, mantendo contato com a política, com a família e com os amigos, você se interessava pelas informações da cidade? Sim. Seja por meio da sua família e dos amigos, mas também de informações e notícias do que estava ocorrendo e do que ocorreu nesta década, um pouco mais, que você ficou fora da cidade. Como é que você se inteirava de como estava o cenário político e o desenvolvimento de Araçatuba? Marcelo e ouvintes, né? Sem dúvida, eu sempre me interessei. Assim, eu nunca participei da política de forma partidária. Sim. Em nenhum momento da minha vida, até muito recentemente. Mas não significa que eu não estivesse acompanhando a vida da cidade, mas como um cidadão, sem ter ali sem vislumbrar uma possibilidade de participar de forma mais ativa. Quando eu enxerguei que havia uma possibilidade, como eu disse há pouco, né, de colocar à disposição da cidade a minha experiência na política de forma mais ativa, aí sim eu fui buscar essa informação de forma mais qualitativa, né, com mais qualidade. Então, pode parecer que, nossa, eu decidi entrar para a política e me ofereci meu nome e estou aqui agora. Não, essa foi essa trajetória para eu poder estar aqui na sua frente e na frente dos ouvintes, né, como pré-candidato, ocorreu após muito esforço. O que acontece? Ano passado, eu vim diversas vezes para Araçatuba, não só para visitar minha família, mas aí sim
entendendo um pouco melhor a cidade e principalmente conversando com as pessoas que participam da política. Então eu falei com diversos políticos. Com quem você falou? Falei com o prefeito, falei com o chefe de gabinete, falei com vice-prefeita, falei com vereadores, muitos desses dos quais eu falei hoje são pré-candidatos também, provavelmente disputarão as eleições. Então eu fui capturando informações da cidade para poder, de fato, entender numa qualidade diferenciada, né? Não só como cidadão, mas como alguém que gostaria de participar mais. Junto com isso, eu também, em querendo participar da política, precisaria encontrar um partido. E aí eu encontrei o Partido Novo. E veja, para eu estar aqui, o Partido Novo ele é um partido muito organizado. E eu precisei passar por uma série, algo que lá no partido é chamado de jornada, que é basicamente um vestibular, assim, é um processo seletivo para que você possa demonstrar que você está apto. Você primeiro demonstrar que você segue uma linha de raciocínio que se identifica com a do partido, né? E mais do que isso, que você está apto para poder representar o seu nome em alguma posição. No meu caso, eu procurei a posição do executivo, né? Então, foram muitas etapas de esforço para que eu estivesse aqui. Não foi da noite para o dia. É um ano inteiro até eu conseguir firmar o meu nome como pré-candidato, Marcelo. Deixa eu fazer algumas perguntas. Eu vou dar um passo para trás, porque você falou algumas coisas que me geraram interesse, para até chegar à questão do prefeito. Porque já tem gente perguntando, né? Por que prefeito? Por que não primeiro vereador? Creio que nas suas respostas isso já esteja encaminhado, mas volto a esta questão daqui a pouco. Anteriormente a isso, quero perguntar o seguinte. Você vai para São Paulo, você vai estudar, você volta para Araçatuba. Eu, particularmente, me identifico com isso porque eu tenho algo parecido na minha história. Eu saio de Araçatuba para estudar, começo a trabalhar fora, volto para Araçatuba, saio novamente, porque me surgem oportunidades profissionais fora daqui. Minha esposa vai morar comigo, ela é daqui, vai morar comigo em Araraquara. Passados 6 anos que eu estou por lá, eu decido, juntamente com ela, voltar para Araçatuba. Eu nunca perdi, assim como você, o vínculo, me interesso desde sempre pela cidade, mesmo estando à distância. Voltando para cá, defino que finco o pé agora e não saio mais. Isto já se vão mais de 15 anos. Então existe uma empatia aqui, enfim. Você, quando vai para São Paulo, como é que você se mantém? Você trabalha ou seu pai te banca? Pergunto isso porque você sabe, tão bem quanto eu, Lorena também, que tem gente que olha e fala, Bruno é de uma família rica, tem alguém que banca, então para ele tá fácil, volta nas asas da família, né? Vou encarar a política. Como é que você vê, na verdade, responde a esta visão que eu penso que seja equivocada de algumas pessoas? Marcelo, essa é uma ótima pergunta. E veja, embora eu seja uma pessoa que navega nos privilégios da sociedade brasileira, né, por ser uma pessoa de família de classe média, realmente, um homem branco, tal, tem os privilégios que a gente entende que a sociedade tem, que há uma razão de uma luta que a gente precisa equiparar a todos. Mas para mim não foi fácil ir para São Paulo para estudar. A condição de ir para São Paulo, que meu pai me deu, ele falou assim, olha, eu só consigo te bancar a faculdade. Se você quiser ir para São Paulo, você vai ter que trabalhar, porque eu não consigo te manter lá. Como é o nome do seu pai? Flávio. Flávio, muito bem, seu Flávio. É assim, tem que ensinar, né? As coisas não vêm de mão beijada. Muito bom. E não foi algo assim, foi um acordo, ele falou assim, olha, se você quiser ir, você tem que saber que eu só consigo ir até aqui. Isso foi ótimo porque, assim, Marcelo, quando eu começo a faculdade, no dia que eu comecei a faculdade, eu já tinha 2 dias de trabalho. Então, eu já tinha começado o estágio antes das aulas começarem. Então, da minha turma, na faculdade, eu era o cara que sempre trabalhou. Então, eu era sempre o mais cansadinho da turma da noite. Mas eu consegui levar. Então, desde o momento que eu estive em São Paulo, eu trabalhei desde o primeiro dia e nunca mais parei de trabalhar. Então, essa foi a condição que foi me dada. Então, desde os 18 anos, esse foi o meu caminho para poder estar aqui. Então, embora eu tenha 34 anos, o trabalho, o esforço, a dedicação sempre foram coisas que eu precisei
aprender desde cedo para poder estar aqui hoje e ter vivido as experiências da qual eu vivi. Partido Novo, por que este e não algum dos outros 30 que existem pelo país? O Novo, como eu te disse, é um partido organizado, né? É um partido que, nas minhas idas e vindas, procurando ali entender um pouco mais da política, eu falei com pessoas diversas, de diferentes partidos. E, dentre eles, o Novo foi o partido que mais me deu ouvidos e mais mostrou a sua qualidade em querer, de fato, uma mudança positiva. O Novo me deu abertura, o Novo pediu para que eu preparasse um material de forma organizada, oxigenou as ideias e falou assim, olha, embora existam pessoas interessadas no nosso apoio, né, em que o Partido Novo apoiasse para as pré-candidaturas, de todos os que apresentaram, você foi o que apresentou um programa mais adequado à cidade, pelo menos naquele momento. E essa troca minha com o Novo foi um casamento perfeito, porque o Novo é um partido sério, é um partido decente, é um partido que totalmente ilibado e que traz esse ar da novidade, que é o ar da novidade que eu acho que serve tanto ao meu projeto, né, ao programa de governo, quanto ao que Araçatuba precisa, que é uma mudança positiva, que é uma novidade. Então, o Partido Novo foi o lugar mais adequado e não é o casamento perfeito, porque o casamento perfeito é o meu com a Lorena. Por mas, favor, né? Mas foi um bom fit, vai. Muito bom, muito bom. Eu estou conversando aqui no Panorama Político com o pré-candidato do Partido Novo a prefeito de Araçatuba, Bruno Pandini, e daqui a pouco vou inserir na nossa conversa a sua esposa Lorena Pandini. Bruno, agora sim, por que você não pensou em ser vereador, você já disse, mas sim prefeito de Araçatuba? Você enxerga que a cidade precisa do seu projeto, ela tem falhas, ela pode se desenvolver mais. Qual é o seu argumento para ser prefeito da cidade? Marcelo, eu tenho certeza absoluta que a cidade ela pode fazer muito melhor a entrega da qualidade dos serviços públicos e fazer muito mais em relação ao desenvolvimento econômico e ao desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas. Neste contexto, há uma possibilidade ali, o que foi desenhado para alcançar essas coisas, das quais eu tenho certeza que são possíveis, é por meio de um programa de governo robusto. E esse programa de governo robusto é algo para ser executado no executivo, para ser implementado no cargo de executivo, porque ele é maior do que uma pasta, ele precisa ser integrado em diversos assuntos, em diversas matérias de forma completa. Então não é algo que é só falar de saúde, só falar de educação ou só falar de desenvolvimento. E é algo para o executivo, que é diferente do que se faz no legislativo, que é no legislativo você pode tratar de uma pauta específica e de fiscalizar o executivo. No meu caso, essa visão é para lá. E olha, eu tenho total condição de defender esse programa de governo nesta posição. Afinal de contas, a própria Constituição diz, olha, para ser prefeito você só precisa ter 21 anos e não há uma condição prévia de você passar pelo executivo. E são coisas distintas, como eu acabei de dizer. E veja, você e os ouvintes, pensem comigo, os candidatos, os prefeitos anteriores não passaram pela vereança para serem prefeitos. Então não é uma condição pressuposta, né? Não é uma condição dada. Então eu tenho plena capacidade de defender esse programa, do qual eu acredito que vai transformar a nossa cidade. Perfeito. Quero colocar agora Lorena Pandini, também advogada, esposa de Bruno, aqui na nossa conversa. Mais uma vez, bom dia, Lorena, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes, tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Vamos lá então, gostaria de perguntar o seguinte para você, como é que você conheceu Bruno Pandini? Bom, antes de abrir minha fala, Marcelo, eu quero agradecer à Jovem Pan, na pessoa do Marcelo e do Jonathan que estão aqui, por esse convite. É uma alegria estar aqui hoje, uma responsabilidade, né? Nós estamos estreando o programa Panorama Político da Jovem Pan, que é uma rádio tão relevante aqui na cidade, então estou muito feliz de estar aqui, agradeço a presença de todos. Falar.
Bom, eu e o Bruno, nós nos conhecemos no escritório de advocacia. Eu trabalhei durante 2 anos no mesmo escritório que ele. Trabalhei também no combate à corrupção, em casos diferentes. Eu não posso falar dos casos que eu trabalhei porque eles não são públicos, mas nós nos conhecemos no escritório e graças a Deus este homem foi estudar e trabalhar em São Paulo, porque foi assim que eu o conheci, porque eu saí de Minas para trabalhar em São Paulo também, então eu formei em Direito em Minas e fui para São Paulo para trabalhar. E Deus colocou nós dois no mesmo escritório para que a gente pudesse se conhecer e trabalhar juntos. De qual cidade de Minas você é? Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Belo Horizonte. Araçatuba tem essa relação com Minas, né? Todo mundo aqui ou é casado com Minas, o próprio prefeito da cidade é mineiro, então essa relação de Minas com Araçatuba é algo bem recorrente aqui na cidade. Eu e Jonathan Alves, antes de virmos para esta rádio, trabalhamos em outra com uma apresentadora, uma jornalista de Minas, inclusive. Essa é uma mistura boa aqui em Araçatuba, que funciona. Aqui, na verdade, a história de Araçatuba com a pecuária, ela começa com mineiros que vêm aqui em busca de terras para criar o gado, e a cidade é o que é hoje em função do agronegócio, com os pioneiros mineiros lá na década de 30 vindo para cá. Exatamente, nada é por acaso, né? Mas quando você pergunta pra gente, eu tava dando risada, porque a gente se conheceu no escritório. E quando eu entrei, eu estava trabalhando num caso específico de corrupção e eu viajava muito pelo escritório para coletar dados de empresários, fazer entrevistas, então eu não ficava muito tempo no escritório em São Paulo. Mas ali, quando eu já tinha uns 2, 3 meses de escritório, teve um dia que eu cheguei super cedo, essa história é muito boa, que eu cheguei super cedo no escritório. O Bruno sempre foi o primeiro advogado a chegar e um dos últimos a sair. A gente brincava lá que o Bruno abriu o escritório, ele tinha a chave do escritório. E aí teve um dia que eu cheguei, ele estava na cozinha fazendo o café dele, eu cheguei com 2, 3 meses de escritório. Eu falei, olhei bem no fundo do olho dele assim e falei, como você se sente? Aí ele me olhou meio assim, nossa, 7 horas da manhã, que pergunta é essa? Meio filosófica. Aí eu falei assim, ele falou assim, como assim? Por quê? Eu falei, como você se sente sendo quase uma unanimidade num escritório de quase 60 pessoas? Sério? Como assim, unanimidade? Porque o Bruno, ele sempre, eu até brinquei com ele, eu falei assim, você tá perdendo tempo como advogado, você tem que ir pra política. Isso em 2019, né? Cá estamos em 2024, eu casada com o Pandini e ele concorrendo a pré-candidato a prefeito de Araçatuba. Porque o Bruno, Marcelo, ele sempre teve uma característica que isso é dele. Ele era o advogado dentro do escritório que tinha a capacidade de colocar na mesma mesa sentada para chegar em comum acordo a pessoa que estava com interesse A e a pessoa que estava com interesse Z. Ele era a pessoa dentro do escritório procurada por todos quando tinham problemas para resolver. E todo mundo falava, tô com alguma questão, vou falar com o Pandini. E ele era o único advogado que trabalhava 100% do tempo com a porta da sala aberta. Porque ele tinha uma sala que era só dele, então a sala dele sempre estava aberta, a porta da sala sempre estava aberta. Então entrava do estagiário ao sócio e ele sempre foi essa referência lá dentro. Então eu sempre observava, e isso me intrigava muito na época, porque eu falava, como você consegue? Que liderança é essa? Como você se sente disso? E aí eu brinquei com ele e falei, você tinha que estar na política. Você não tinha que ser advogado. Essa capacidade de articular. Absolutamente tudo levou o Bruno Pandini para a política. Tudo. Até o relacionamento. Aí, ela regando a sementinha. Eu acho que, assim, na época, obviamente, eu não sabia disso, porque eu não tinha intimidade com ele, mas eu acho que eu dei uma regada numa semente que já estava querendo romper a terra e florescer e ser colocada no mundo, né? Então, inclusive, quando ele trabalhou fora, eu ainda estava no escritório. E eu vi as pessoas ligando pra ele do Brasil, falando, Bruno, eu tô com esse problema, como é que eu resolvo? E aí a outra pessoa que tava no conflito também ligava pra ele e eu ficava assim, gente, é uma pessoa que tem uma liderança, uma capacidade de articulação, de resolver problema, de chegar em soluções. Ele era o cara da solução dentro do escritório.
E aí foi por isso que eu brinquei com ele. Aí eu brinco agora que eu sei toda a história, eu falo, eu dei uma regadinha nessa semente da política, então. E como é que a esposa define o Bruno, as principais características e defeitos, se é que tem para a esposa do Bruno, né? Como é que você define e enxerga os posicionamentos do Bruno? Olha, falar do Bruno, vocês estão com tempo aí? A gente pode ficar o dia inteiro? Olha, para o primeiro intervalo, 2 minutos para você. Tá bom, ótimo. O Bruno, ele é um homem ético, um homem sério, generoso, uma pessoa extremamente comprometida com o trabalho, uma das pessoas mais comprometidas, não só com o trabalho, com tudo que ele se propõe a fazer. Um homem sério, comprometido, super presente para a família e sempre disponível para os amigos. Eu acho que isso ele consegue dar esse acesso a todas as pessoas que estão no entorno dele e, inclusive, para muitos, até dentro da família e fora da família, ele é uma grande inspiração pela história de vida que ele tem. E aí, Bruno Pandini, ele é uma pessoa que, na adversidade, ele apaga a chama ou ele se inflama ainda mais? Porque na política, ainda mais em campanha eleitoral, é assim. Né? E daqui nos próximos blocos eu vou perguntar isso para ele. Quando ocorrerem fatos que o desagradam, grandes obstáculos que ele fatalmente terá que superar para prosseguir na jornada, ele desanima ou ele ganha ainda mais fôlego? Nossa, ele ganha fôlego. Como eu disse, é uma característica dele que eu já observava lá da época do escritório. Ele é o cara da solução. Então, se você coloca um problema, uma adversidade na frente dele, isso dá um gás nele, uma vontade de vencer, de fazer a diferença e de transpor esse obstáculo. Ele está preparado. Muito bom. 8h29, nós vamos ao primeiro intervalo do Panorama Político. Hoje estou entrevistando aqui o pré-candidato do Partido Novo a prefeito de Araçatuba, Bruno Pandini, e a sua esposa Lorena. Aguarde um instante só que a gente já volta. 8h32, estamos de volta. Este é o Panorama Político na Jovem Pan Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira, conto com o apoio técnico de Jonathan Alves. Hoje estamos entrevistando o pré-candidato do Partido Novo a prefeito de Araçatuba, Bruno Pandini, e a sua esposa Lorena. E olha que a nossa live está bombando lá na minha página Marcelo Teixeira, jornalista. Oscar Saito Neto, da HS Bonds, ele está perguntando aqui, Lorena, se você também está filiada ao Novo. Você é filiada? Não. Não? Não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Apesar dela trabalhar muito, né? Oi, Bruno? Apesar dela me apoiar muito, né? Ela está todo dia, de alguma forma, trabalhando comigo, mas é só um detalhe. Tá certo. Rita Carvalho Paiola, nossa colega. Rita, um abraço para você e para Márcio, quem também está aqui. Edilson Sequinato, da Só Colchões. Edilson, durante a semana a gente vai conversar, estou sabendo, vem promoção por aí. O Alberto Pinto da Silva, Alberto do Dogão, salvo engano, o Alberto é do Democracia Cristã, está acompanhando. Mariana Lopes Tereza está aqui também, colega de vocês lá do Novo. Rosana Iraque, nem preciso dizer que ai da dona Rosana se não estivesse acompanhando o programa hoje, não é? O Lucas está acompanhando também, muito obrigado por trazer informação a todos nós, eu que agradeço pela parceria. Lucas, Solange Neri, Sol ativista do autismo, está acompanhando também. A Sol, salvo engano, está no PL, é do PL mesmo, porque eu brinco com ela, que ela deve ser a vice, a pré-candidata a vice de Lucas Zanata, ela nega. Ricardo Cruz, nosso colega comunicador do Ceará, bom dia, senhores, para você também. Guilherme Barbosa, Daniel Abrantkowski, espero que seja assim, que eu digo o seu nome corretamente. Bruno e Lorena, ele está brincando aqui, ó, chamando a Lorena de Lorena Pandini Obama. Não é? Ó, já é o segundo que fala isso, viu, Lorena? Porque aqui no WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba eu recebi uma mensagem, deixa eu ver de quem é. Não, é dele mesmo. Ou não? Tem que registrar, patentear aí. O Daniel falando exatamente isso. Olha só, brincadeira boa, gostei da brincadeira, viu?
tem mais gente acompanhando aqui de outros partidos, inclusive. Jonathan, muito obrigado pelo celular. Eu vou então retomar a entrevista, começando com o Bruno Pandini. Vou manter essa dinâmica com vocês. Começo com o Bruno, depois peço para a Lorena confirmar ou não as informações do marido, não é? Ela veio para solidificar ou não, enfim, para contribuir. E aí a gente parte para o intervalo. Estamos no segundo bloco do Panorama Político. Ô Bruno, como você enxerga atualmente a política local em Araçatuba? Marcelo, se me permite, antes de responder, eu queria mandar um abraço a todos que nos acompanham, porque claro, acordar cedinho e sintonizar na rádio para ouvir um panorama político é porque a pessoa está interessada mesmo. Exatamente. Então eu queria mandar um abraço para o Oscar, para a Mariana, para o Daniel, para o Lucas, obviamente um beijo para minha mãe. Amanhã é dia das mães, se eu não faço isso. Um beijo para todas as mães, aproveitando o gancho. Já aproveito também para perguntar, Lorena já é mãe, vocês são pais? Ainda não. Ainda não? Esse é outro projeto nosso. Terão araçatubenses? Claro, a ideia de voltar, inclusive, passa por isso, né? Criar a família aqui na cidade de Araçatuba, com certeza. Muito bom. Então, queria estender aí meu beijo e abraço a todos que nos ouvem. A Sol também, uma pessoa muito guerreira. Enfim, o panorama, Marcelo, como eu vejo, eu entendo que Araçatuba, ela está parada no tempo há muito tempo. Há mais de décadas, Araçatuba me parece que parou no tempo. Há um crescimento orgânico descoordenado em relação à cidade. Cresce um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas de forma desorganizada e sem planejamento. Então é uma cidade que, há não muito tempo atrás, foi maior ou equiparada a cidades como Rio Preto, Bauru, Prudente, enfim, cidades importantes do estado de São Paulo, das quais despontaram e nós continuamos ficando para trás. Hoje, há um risco da nossa vizinha Birigui, que era muito menor que Araçatuba, nos ultrapassar nos principais índices e até no tamanho, né? Se a gente bobear, a gente acaba ficando para trás, inclusive das cidades aqui do nosso entorno. E Araçatuba, veja, é a cidade sede da região administrativa, sim, que para fins de políticas públicas, a nível nacional e estadual, deveria ser protagonista, e não é. E eu vejo o panorama político atual de que a atual administração não trouxe nenhuma novidade que nos tirasse dessa condição. Portanto, esse é um dos motivos, inclusive, que me dá força para acreditar, porque eu sei dos caminhos que precisa para fazer a cidade se mover, e se mover para frente. Então eu acho que, em não havendo, faltando visão política e planejamento de longo prazo, foi esse o motivo que eu me disponibilizo para a cidade. Um projeto que atenda às necessidades reais da cidade e que inclua nessas necessidades reais uma forma de nós caminharmos para o futuro, para o desenvolvimento. Então eu vejo que o panorama atual é um panorama de estagnação. Não há novidade. Entendi. E eu vou voltar a falar sobre isso, mas eu gostaria que você comentasse. Isto é culpa da Prefeitura, da Câmara Municipal, dos dois juntos? Como você enxerga a responsabilidade desta gestão? Marcelo, eu vou tomar um pouquinho de cuidado para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu não sempre digo isso, e eu repetirei sempre. Eu não sou oposição ferrenha a nada aqui em Araçatuba. Eu sou muito mais uma proposição ferrenha para que a cidade se desenvolva. Mas, obviamente, por ser proposição, eu entendo que há muito espaço para esse desenvolvimento, como eu acabei de comentar. Falando de culpado, assim, não seria a palavra que eu usaria, mas eu usaria o seguinte. Há, sim, responsabilidade de ambos. A prefeitura não trazer um planejamento de longo prazo e não trazer absolutamente visão para esse desenvolvimento. E a Câmara também participa um pouco disso, porque eu entendo que há uma integração hoje, a prefeitura e a Câmara têm uma ótima relação. Isso é muito bom até certo ponto. Por quê? Porque hoje nós temos ali da Câmara dos 15 vereadores, 3 que se posicionam de forma mais independente e o restante é situação, né? Isso é bom até um certo ponto, por quê? Porque eu entendo, é um entendimento pessoal, cada um acho que deve ter a sua própria
entendimento a respeito da política, mas no meu ponto de vista, não há ali uma diversidade, uma pluralidade de ideias. Eu não vejo a Câmara debatendo ou discutindo ou questionando, ainda que de forma, e sempre de forma construtiva, sabe? Fazendo críticas construtivas. Eu acho que é uma aceitação muito pragmática das propostas da Prefeitura, e as propostas da Prefeitura do Executivo são limitadas. Então, esse é o panorama que eu vejo. Veja, não é um ataque de culpabilidade, mas eu acho que uma responsabilidade de não ter uma visão, e daquilo que é proposto é uma aceitação sem muito comprometimento em construir algo melhor ou maior. É uma aceitação direta. Acho que eu costuraria por aí. Bruno é uma pessoa muito educada. Nós aqui, no outro programa que nós mantemos, eu e Jonathan Alves, na Jovem Pan Araçatuba, de segunda a sexta, o Jornal da Manhã, a gente costuma dizer que na Câmara há 12 discípulos do prefeito. Então é uma bancada muito grande, e eu não me lembro de, em outra ocasião, a Prefeitura contar com tantos vereadores ao lado dela. O que eu enxergo, de forma um pouco mais assertiva do que o Bruno, e eu entendo a posição dele, que não é bom para Araçatuba na medida em que o vereador ele tem que fiscalizar as ações do Executivo. Como é que você fiscaliza se você está no bolso do prefeito? Entenda-se, é uma linguagem figurada. Então, de 15, 12 jogam com o prefeito. Como eles vão fiscalizar as ações da Prefeitura? Dias atrás, salvo engano, Bruno Pandini esteve na fala da secretária de Saúde, Carmen Guariente, que foi convidada pelos vereadores para estar lá e não convocada, e até agora não instalaram uma proposta de CPI do vereador Luiz Boato para investigar situações, no mínimo, suspeitas da Secretaria de Saúde. E aí a Carmen vai até a Câmara, convidada dos vereadores, e aí cada um só pode fazer uma pergunta de 1 minuto sem direito à réplica, ou seja, criaram um palanque para ela ir lá, não se defender, mas sim para falar de tudo de bom que a saúde faz por Araçatuba, sem haver um comprometimento em dar uma resposta transparente, adequada para todos os problemas, e são muitos nesta pasta. Deixa eu fazer uma ponte. Você foi, não foi? Eu fui, estive lá. Sim, estive lá. E ao final você se posiciona nas redes sociais sobre essa ida da casa. Claro. Primeiro que foi um total desrespeito com a população araçatubense, aquilo que foi feito na Câmara neste dia, que você menciona. Segundo a Prefeitura, e de uma forma totalmente pacificada e corroborada pela Câmara, me parece que a culpa da situação da saúde estar ruim é culpa das pessoas que estão doentes ou dos órgãos que deveriam auxiliar, e jamais da Prefeitura. E a Câmara se posicionou de uma forma, eu diria, tímida, para ser educado, mas neste momento, por ser uma emergência social, pois há pessoas morrendo dentro do pronto-socorro municipal, é um desrespeito total com a população. Então, neste caso específico, veja, eu trago a palavra responsabilidade, pois estes sim são responsáveis pela situação atual. E aí sim, Marcelo, você falou se eu me inflamo, é nestes momentos que eu me inflamo, pois há uma absoluta cegueira deliberada a respeito da saúde aqui na cidade. Entendi, é isso. Bruno Pandini se posicionando. Eu estou conversando com o pré-candidato a prefeito de Araçatuba pelo Partido Novo, Bruno Pandini, e também com a sua esposa, Lorena. Estão aqui também participando Thaís e Juninho Davi, colegas de Jonathan Alves, Estélio Fícares, médico aqui de Araçatuba e que, salvo engano, é filiado ao Novo e é pré-candidato a vereador, não é? Ele mesmo, o grande Estélio. Esteve aqui conversando com a gente. O Lucas Biava Miquinhotti, acho que é assim que fala o nome dele. José Roberto Campos, nosso colega, também é do Novo, né, José Roberto? José Roberto é do Novo em peso. Também pré-candidato? Sim, pré-candidato a vereador. É isso, José Roberto que mandou uns brindes aqui durante a semana no Jornal da Manhã para a gente sortear entre os nossos, entre a nossa audiência, não é? Muito bom. Deixa eu te perguntar então o seguinte, Bruno. Você teceu aí algumas críticas, disse que a cidade não tem visão de futuro, né? Qual é a sua proposta, o que você, na verdade, faria ou fará de diferente caso seja eleito prefeito? Marcelo, a diferença é o seguinte: nós precisamos de um programa de governo
que absorva projetos interligados. Os projetos, eles precisam cuidar do que é a urgência social, que são você olhar para quais formas de você dar uma melhor qualidade nos serviços públicos, certo? Então, isso de forma imediata, o que está ocorrendo agora, a dor que a pessoa está sentindo agora. Isso sempre. Tá. Toda pessoa que for lá e sentar na cadeira do prefeito vai precisar dar uma boa... vai prestar um bom serviço público, tem que prestar um bom serviço público, qualidade nesse serviço. Essa vai ser sempre uma urgência social. Agora, existem coisas que são emergências sociais, ou seja, as pessoas que estão morrendo na fila do hospital, as pessoas que no trabalho estão desempregadas há muito tempo, a segurança pública, hora ou outra, entra num nível crítico. Então, você precisa entender qual que é a realidade da cidade para poder dizer como eu vou trabalhar e criar índices para você ter condição de trazer a qualidade do serviço de um patamar A para um patamar B. De preferência que você os melhore. E priorizá-los conforme a urgência e a emergência dada. Então, por exemplo, você, eu estando na prefeitura, né, hipoteticamente sendo eleito, precisa cuidar para que todos esses serviços sejam... tenham indicadores reais, que tenham relação com a realidade dos fatos, e você precisa trabalhar eles de forma prioritária, que são a emergência. Então, a saúde com certeza a principal ponto a ser trabalhado desde o início. Não significa que é só saúde. Sim. Por isso é política do presente, vai estar sempre presente na sua mesa, todos os dias você trabalhar com esses indicadores. Agora, não perdendo de vista a política do futuro, que é a visão. Para onde a gente está levando a cidade? Há muito tempo, a cidade não tem mais identidade, certo? Então, Araçatuba já tendo sido a cidade do asfalto, década de 40, a cidade da bicicleta, década de 70, por aí, né, 70, 80, a cidade do boi gordo, entre as décadas de 50 e 70, ali, até o final de 70, são coisas das quais nós já vivemos e fomos relevantes, e hoje nós não herdamos desse passado nenhum recurso ou nenhuma riqueza da qual nós possamos trabalhar hoje. Então nós precisamos, para além da política do presente, trabalhar para qual direção estamos levando a cidade. Isso significa desenvolvimento econômico para que as pessoas possam ter melhor renda, mais oportunidade de emprego e prosperidade. Afinal de contas, hoje, a gente precisa olhar para os nossos filhos, pois você e eu, Marcelo, a Lorena lá em Minas, mas você e eu saímos da cidade em busca de um Eldorado, em busca de uma melhor condição de vida. Por que não trazer esse Eldorado para Araçatuba, sendo que Araçatuba é a cidade sede da região administrativa, blá. Ou seja, Araçatuba precisa entrar e se posicionar de forma a ser a protagonista da nossa região. Protagonista da região, líder em desenvolvimento econômico e a pioneira na qualidade de vida. É isso que a gente precisa fazer. Então é mexer a política do presente e do futuro, e estamos construindo, já há uma construção sólida em cima disso, há mais tempo, como eu te disse, há um ano pelo menos eu venho trabalhando esse programa de governo, não só... Você tem então já um documento escrito ou ao menos começado neste sentido? Absolutamente, não estaria aqui como pré-candidato a prefeito se não tivesse. Afinal de contas, o Novo não me colocou aqui, eu não caí de paraquedas em Araçatuba para falar, olha, eu acho que eu posso melhorar alguma coisa. Não, eu sei que eu posso. E não sou eu que posso, a cidade mostra os caminhos. Simplesmente eu estou em condição de ser uma das pessoas dispostas a liderar esse caminho. Por que liderar, Marcelo? Porque absolutamente não se faz nada sozinho. Então, estou compondo um time de pessoas técnicas, com qualidade, com disposição, e que também enxergam o caminho, enxergam a cidade da forma como eu enxergo. A cidade é um diamante bruto que precisa ser polido. Muito bom. Bruno, eu preciso dizer que a audiência está bombando, e eu tenho aqui comentários do Tim, meu amigo Tim, propagandista farmacêutico, está dizendo que o programa está muito bom. Na verdade, ele diz sensacional. Abraço a você, ao casal pré-candidato e Lorena, e também aos ouvintes. Tim, você sempre muito gentil, muito simpático. Muito obrigado pela parceria.
nosso também parceiro, Éder Castanheiro, da Telius Telecom, dizendo que está acompanhando pelo rádio do carro, mandou uma foto aqui, Jovem Pan Araçatuba, falando o seguinte: top entrevista, o cara é bom. Obrigado. É isso aí, muito bem. E meu amigo Marcos Roberto Ferrari Machado, do laboratório Triatox, ele que está lá em Winona, em Minnesota, está falando que, Marcelo, entrevista boa, mas está travando muito. Então preciso avisar a audiência que Jonathan Alves, que está aqui ao meu lado, já checou. Nós vamos mudar a rede, vamos fazer o seguinte: no próximo intervalo comercial, nós vamos finalizar esta live, vamos trocar de rede e começar outra. Tá bom? Então você que está nos ouvindo, está travando? Tá sim, admitimos, porque o programa está bombando, é o primeiro, sabe como é que é? Essas coisas ocorrem, mas nós vamos melhorar, tá bom? É isso, olha só, o Walter Andrade, meu amigo Teca, falando que está excelente, a iniciativa é excelente, a entrevista está muito boa, parabéns. Eu que agradeço, Teca, muito obrigado pela parceria, pelo companheirismo de sempre. Quero agora, às 8h50, vou só colocar uma trilhazinha, porque o Xande me avisou que tem trilha diferente, olha só. Muito bem, e agora retomo a entrevista, reinserindo Lorena Pandini, esposa do pré-candidato a prefeito de Araçatuba, Bruno Pandini, para te perguntar o seguinte: você confirma, Lorena, todas estas afirmações assertivas que Bruno Pandini está fazendo neste bloco? Ele tem um programa já iniciado, pelo menos, né? Tem aí uma visão de o que não está funcionando na cidade e está falando que ele será o catalisador desta retomada do desenvolvimento local. Ele de fato pensa e tem todas essas informações, conhecimento e senso de liderança? Com certeza, Marcelo. Se tem uma pessoa que sabe que o Bruno já tem um programa de governo desenhado, sou eu. Eu vou aproveitar que o programa tá bombando e prestigiar a Jovem Pan e dar uma informação que não foi falada em nenhum lugar ainda. O Bruno conta dessa história, dessa trajetória política dele. Eu quero somar alguns fatos de bastidores, né? A gente gosta. Em 2021, nós já estávamos juntos, o Bruno começou a sentir uma certa inquietação dentro dele. Ele já tem, né, em 2021, já tinha uma carreira de sucesso como advogado nacionalmente e internacionalmente, mas ele começa ali a sentir que ele podia fazer algo mais pelas pessoas, que ele podia ir além. Ele tinha aquela semente, estava começando a querer irromper ali a terra, né? E aí ele começa a fazer algumas mentorias profissionais. Então ele trabalha com pessoas que trabalham vocação de carreira, desenvolvimento de carreira, e sempre aparecia a política para o Bruno como algo de vocação. Em 2021 ele já tinha isso e ele ficava meio, não sei se é a hora, eu não sei como eu poderia contribuir na política. E passa o tempo, 2022 ele fica ali cultivando essa informação, refletindo sobre essa informação, até que em 2023, no início do ano passado, ele volta a fazer essas mentorias de carreira e, de novo, aparece como vocação para ele a política. E ele falou assim, ok, então eu vou abraçar isso, já que já tem tempo que isso vem aparecendo, eu vou abraçar. Aquela sementinha que estava regando, que estava germinando, ganha adubo. Ganha adubo em 2023. Chega uma hora que é irrefreável, né? Chega uma hora que é irrefreável o seu caminho. E aí, início de 2023, ele decide abraçar isso e ele fala pra mim, ok, eu entendi que eu tenho a possibilidade de fazer isso, mas ele falou comigo, Lorena, se não for pra fazer a diferença, eu não vou. Então, eu não quero entrar para a política para testar meu nome, para ver o que vai dar, para ver, né? Vamos ver o que é isso aí. Ele falou comigo, se eu for, eu quero ir sabendo que eu posso colaborar. Porque se não fosse para fazer a diferença, ele não ia renunciar à carreira que ele tem. E aí começa, Marcelo, por isso que eu falo que eu sou a pessoa que tem mais certeza que ele já tem esse programa em desenvolvimento. O que o Bruno fazia? Ele trabalhava de segunda a sexta, sempre muito comprometido com o escritório. Quando dava sexta-feira, 9 horas da noite, que geralmente é o horário que ele parava de trabalhar, ele fechava o notebook do escritório,
abria o notebook pessoal e começava a trabalhar no programa de governo da cidade. Então ele fazia pesquisa, ele buscava quais ações poderiam ser implementadas. Sábado de manhã ele acordava, passava o café e trabalhava. Então ele aproveitava o sábado e o domingo para trabalhar. E nisso ele não poderia ficar só dentro do escritório. Então ele vinha para Araçatuba, conversava com as pessoas aqui, passava a semana aqui, colhia as informações, queria entender a percepção das pessoas, volta para São Paulo, depois vai de ônibus de novo, né? Volta para cá para conversar com os políticos da cidade, para ir entender como ele poderia atuar. E acredito que depois de tudo que ele viu, ele voltava, alimentava esse primeiro, né? Essa primeira parte, esse primeiro rascunho desse programa de governo. E teve um dia, né? Por isso que a gente fala que não foi da noite para o dia que o Bruno entrou na política. Então, quando ele termina essa primeira versão de um programa de governo, depois de escutar as pessoas, escutar os políticos da cidade, apresentar para pessoas técnicas que são próximas a gente, para que elas pudessem criticar e avaliar, aí sim, no domingo de manhã, eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça. Domingo de manhã ele acorda e fala: eu tô pronto para entrar na política, porque agora eu sei como eu vou colaborar, o que eu posso fazer, e eu sei que esse programa de governo não é uma pauta, é um programa, e ele só serve para o executivo. Aí sim, essa decisão é tomada. Então existe todo um processo até que realmente ele decida entrar na política. Como eu disse, se não fosse para fazer a diferença e diferente, o Bruno não estaria aqui hoje. Que é isso, hein, Bruno? Que memória dela também. Você é assim também, bom de memória, ou você conta como suporte essa memória como é que fala, Jonathan? Meu HD externo? HD externo, isso. A minha máquina é meio antiga, viu? Meu HD é meio travado. Deve estar pior que a internet aí de quem está ouvindo. Mas veja, a palavra certa é realmente essa, é servir. Eu não tenho vaidade com o meu nome, não tinha vaidade. O que a Lorena traz de uma forma muito completa, e porque ela é a terceira pessoa vendo, né? Assim, ela tá vendo em terceira pessoa. Eu, dentro da minha cabeça, olho para Araçatuba o tempo inteiro. Como é que eu posso servir? Como é que eu posso tal? Porque nunca foi, a política aparece para mim, eu quero uma cadeira, eu quero uma faixa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu amo e que eu gostaria de ver melhor. E aí eu falei, mas por que é só fazendo a diferença? Não fazendo mais do mesmo? Porque, para fazer mais do mesmo, você tem outras opções. Eu gostaria de trazer uma novidade positiva para a cidade. Como fazer isso? Deixa eu aprender a fazer isso. Deixa eu ver os caminhos. Existem caminhos? Qual que é a dificuldade? Qual que é a facilidade? Como foi dito aqui anteriormente, para cada solução que você der, alguém vai te trazer um problema. Eu sempre sou o cara do contrário. Para cada problema que tiver, eu quero achar a solução. Obviamente que eu nunca penso que a solução é a minha solução. É a solução que, em conjunto com outras pessoas, sempre com mais gente, é possível se chegar longe, entendeu? Não existe fórmula mágica. Não tem existe. Que ser construído, né? A história da humanidade é como se fosse um romance de uma novela. Cada capítulo abre espaço para o novo capítulo. Você não vai ter o 10º capítulo se você não tiver os 9 anteriores. Então é assim que tem que ser feito. Obviamente, precisa valorizar tudo que foi feito na cidade até hoje, desde o início da cidade. Sabe? As pequenas conquistas, as coisas que são feitas, porque para quem precisa da política e foi atendido, tem que ser valorizado, tem que ser mantido. Mas pode mais? Pode muito mais. E pode muito melhor. Então, como chegar nesse patamar? É essa visão que eu procurei ter para poder colocar meu nome à disposição. Não tendo isso, não estaria pré-candidato. São 8h58. Nós vamos a mais um intervalo, o segundo de hoje, e daqui a pouco a gente está de volta com o Panorama Político, a primeira edição deste novo programa, hoje entrevistando o pré-candidato do Partido Novo a prefeito de Araçatuba, Bruno Pandini, e a sua esposa, Lorena Pandini. Preciso dizer que tem gente enviando questionamentos, fazendo perguntas, como o Lucas Micchi, vamos lá, deixa o Marcelo acertar, Lucas Michiniotti. Ele faz uma ou duas perguntas, eu vou ver se eu junto tudo numa só, para fazer no próximo bloco para Bruno Pandini. 9h01, estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba. Este é o Panorama Político e eu sou Marcelo Teixeira. Conto com o auxílio técnico do meu colega jornalista Jonathan Alves.
Hoje estamos entrevistando, na primeira edição do Panorama Político, o pré-candidato do Partido Novo a prefeito de Araçatuba, Bruno Pandini, e a sua esposa, Lorena. Deixa eu falar uma coisa para quem está aqui na nossa live. Está travando bastante, a gente sabe. E aí, no final do bloco passado, eu falei, olha, vamos parar a live e trocar a rede. Não ocorreu. Jonathan Alves conseguiu alterar a rede sem derrubar a live. No entanto, a situação piorou, por incrível que pareça. Então, nós vamos voltar à rede inicial. Se continuar travando, me comprometo com vocês. Lorena Pandini está gravando os blocos do programa. Vou pedir a ela a gentileza de nos passar as gravações, e a gente vai montar e colocar no meu canal no YouTube, que é Marcelo Teixeira também, e aí a gente compartilha com todo mundo, tanto aqui pelo Facebook quanto pelo WhatsApp. E se você quiser enviar perguntas para o Bruno e para a Lorena, pode fazer isso pela live, lá no Marcelo Teixeira Jornalista no Facebook, e também pelo WhatsApp da Jovem Pan, 98106-1043. 98106-1043. O Mazin de Arruda está nos parabenizando pelo programa. Parabéns, sucesso, muito obrigado. Daniel dizendo que está muito claro tudo que está sendo explicado por Bruno e Lorena. Dona Cristina Borges acompanhando, hein, Jonathan Alves? Acordou cedo hoje. Ela fez café para você ou é você que se vira antes de vir para cá? Ninguém toma café em casa. Ah, não toma café? Não tem esse hábito? Não é bom. Tem que tomar café. Vou trazer André Gigliotti para falar isso para você. Tem que tomar um café da manhã reforçado, porque a maior parte da energia a gente gasta em qual período? Qual período? Da manhã, não é? Bruno e Lorena tomam um café da manhã reforçado, pela manhã? Eu gosto de café da manhã. Eu sou a pessoa do café preto e pau na máquina. É só o cafezinho? Café tá preto. Eu gosto de trabalhar com tanque vazio. Eu me sinto mais leve. Lorena? Não, eu não. Eu sou do pão com manteiga, Ela café, é mineira, pão de queijo. Aquela mesa farta, Aquele pão de queijo quentinho saindo do forno. Eu sou bem mineira. Eu vou só no cheiro. Jonathan Alves, a hora que tiver um cafezinho, você traz para nós 3, tá bom? Muito obrigado a todos. Flávio do Patrocínio. Flávio Patrocínio, faz tempo que eu não te vejo nas corridas, hein, meu amigo? Você curte as postagens que eu faço lá do meu programa de saúde integrativa, Mais Vitalidade, mas não estou encontrando o senhor nas corridas aí, pelo menos uma ao mês, né, Flávio? Espero que você tenha se recuperado aí, sei que passou por lesões, mas enfim, tamo junto sempre, meu amigo. Olha, nossa live bombando, mas vamos ao que interessa, voltar à entrevista com Bruno Pandini. Bruno, você já falou algumas coisas aqui no bloco anterior, que tem um programa iniciado, que tem aí uma visão dos principais problemas de Araçatuba. Eu sou levado a crer que você tem propostas, então. Vou te perguntar, tem como você dar um pequeno spoiler? Eu sei que é complicado, todos os candidatos falam isso, que agora não é hora de abrir projeto, porque ele está porque ele está em construção. Eu vou perguntar isso para você um pouco mais detalhadamente, mas dá para você falar algumas coisas, ainda que genéricas, ainda que de forma macro, sobre propostas. Claro, Marcelo. Como você bem disse, numa pré-campanha é um assunto mais delicado, porque ou está em construção ou está construindo, mas com cuidado de que você seja preciso em cima daqueles problemas que você quer enfrentar e dar solução. Mas, principalmente em benefício de quem acordou cedo para nos ouvir, veja, eu disse há pouco que o programa ele vai privilegiar a política do presente e do futuro, ou seja, o presente é a gente ter as melhores formas de encarar os serviços públicos, dando a eles indicadores. Então, você jamais poderá de olhar para saúde, trabalho, educação, segurança, mobilidade. Mas você precisa entender como eles funcionam na cidade, qual é a realidade da cidade, para poder apresentar soluções. É isso que estamos fazendo. Obviamente que dentre eles existem os temas que são emergenciais, como é o caso da saúde, por exemplo, e um muito crítico, como é o caso do trabalho, porque as pessoas precisam, a cidade para desenvolver, no geral, precisa ter essa acomodação de
boa oferta de emprego, bom rendimento, para que as pessoas também estejam estimuladas a ter uma melhor qualidade de vida, quanto estimuladas a poder fazer circular essa riqueza. Então, mas a prioridade hoje, por ser uma emergência, é a saúde, né? E o que você fará em relação à saúde? A saúde é o... Pelo menos no primeiro momento. No Então, primeiro ano é mais complicado, você está engessado com o orçamento que foi aprovado pelo governo anterior. O que daria para Bruno Pandini fazer? Veja, a saúde é um ponto de tão crítico que eu tenho acompanhado mais de perto, dentre todas as questões, pois estive presente das 20 unidades básicas de saúde que temos na cidade, eu visitei mais da metade, cerca de 12 unidades básicas. Fui pessoalmente, eu e pessoas que estão comigo neste momento, para entender qual a realidade. Então, em termos de atendimento básico, Marcelo, o que há na cidade é uma deficiência da cobertura. Primeiro que não há... O que significa isso, né? Significa que não há um número adequado de unidades básicas de saúde em relação à quantidade de bairros. O que faz crer, o resultado disso é ter menos médicos disponíveis à população. Portanto, esse é o primeiro cenário. Cenário que se agrava é uma cidade de 214, né, aproximadamente 214 mil pessoas, ter apenas um pronto-socorro, o que faz com que também haja, neste segundo nível de atendimento, um gargalo grande. E uma Santa Casa deficitária. Então, você tem, nos 3 níveis de saúde, problemas. Para te dar um exemplo prático e responder de forma objetiva, privilegiando aí a quem nos ouve, o que há de ser feito, né? Possivelmente ser feito no governo, caso seja eleito, claro. Veja, para ficar no atendimento básico, dou uma escorregada aqui na cadeira, para ficar no atendimento básico, a gente tem, então, que melhorar a quantidade de médicos. Mas como fazer isso? Se você promete que vai aumentar a quantidade de médicos sem entender a real situação da cidade, você está possivelmente cometerá um erro. Por quê? Porque das unidades básicas que existem, a infraestrutura, a sua estrutura, ela é limitada, porque hoje você não cabe um médico a mais, ou mais do que um médico, uma equipe médica adicional lá. Por quê? Onde que ele vai atender? Na esquina? Não vai, né? Não tem sala? Não tem sala. Ou não tem sala, exatamente. Então, quais são as soluções? Obviamente, se você reformar, você pode, para aumentar a quantidade de médicos, você tem que achar uma solução. Há 2 possibilidades que eu vejo. Uma mais barata, que é, né, por causa da condição de dinheiro. Não sei se dinheiro é um problema, porque o orçamento da cidade é um orçamento alto, né? Mais de bilhão. Então, eu gostaria de crer que dinheiro precisa você entender como gerar, né? Gerir esse dinheiro, governar esse dinheiro. Então, quais são as possibilidades para que você aumente a quantidade de médicos? Você precisa entender o seguinte: das 20 unidades básicas, uma possibilidade 3 delas, apenas 3, funcionam num horário estendido. Sim, até as 10 da noite. Até as 10 da noite. Então, uma das possibilidades é você aumentar o horário de atendimento de algumas outras. Então, você tem que olhar, em média, Marcelo, as unidades deixam de atender no dia de 10 a 15 pessoas por dia, que são passadas para o dia seguinte no seu atendimento. Então, se você aumentar o horário de atendimento, você supra essa necessidade, porque é uma média, né? De 10 a 15. Tem dias que é mais, tem dia que é menos. Então, se você tiver um horário estendido, aí sim você pode colocar uma equipe adicional ou um médico adicional para atender essas pessoas. Mas como colocar se não tem estrutura, você mesmo disse? Então, aumentando o horário de atendimento, você aí sim pode aumentar a quantidade de médicos. Ou uma equipe nova, ou estender o horário dessa equipe. Ela vai num outro horário, a equipe anterior não está, então você não precisaria aumentar a estrutura. Exatamente. Você só aumenta o horário de atendimento. Ou você coloca uma equipe nova nesse horário vago agora, ou você acrescenta, né, a tempo a equipe já existente. Você não precisa contratar mais gente. Ou, em certos casos, há também a capacidade de você melhorar a estrutura das unidades básicas. Existem unidades que têm algumas reformadas recentemente, mas outras que muito defasadas, e que você precisa ali aumentar a estrutura, melhorar pelo menos uma sala adicional para que você consiga colocar mais médicos. Então, aumentar a estrutura das UBS, de forma prática. Então,
ampliar o horário, contratar mais equipe e aumentar, outra opção, construir mais salas de atendimento no UBS. Exatamente. É isso. Em último caso, melhorar a cobertura criando UBSs novas, né? Para poder fazer um atendimento adequado daquilo que prevê o SUS em relação à quantidade de UBS ou médico versus a quantidade de pessoas atendidas, do qual nós não temos esse índice alcançado de forma satisfatória. Então esse é uma das possibilidades. Obviamente, como eu disse, mas para não estender muito a resposta, o pronto-socorro é um outro gargalo e acho que pronto-socorro numa cidade do tamanho da nossa é insuficiente. Então, neste caso, não é só melhor. Outro, reabrir aquele que já existiu na América do Sul, por exemplo. Reabrir a da América do Sul, por exemplo. É uma possibilidade. Não quero cometer a indelicadeza de trazer aqui isso como uma promessa, mas é uma possibilidade real de uma solução. Então, ou reabrir, ou pensar numa outra localização, enfim, é que eu não sei exatamente a condição do prédio, né, para poder te responder que é abrir lá e tal, mas definitivamente... Posso te adiantar que não está boa, mas como você está falando em reforma, né, talvez não, com certeza uma análise técnica lá de engenheiros, enfim, possa dizer se ele é passível de ser reformado e reaberto como tal, ou não, enfim. A gente está falando, então, a reabertura do PA São João é uma outra proposta inicial que ainda está sob análise. Você deve ter gente especializada na área para fazer isso. Exato. Certo? Uma possível solução para um gargalo que temos, né? Então a resposta é sim. Tá bom. Você falou só de saúde. Dá para falar de uma outra área crítica, que você tenha alguma outra proposta? Posso falar sim. Vou aproveitar e fazer uma pequena digressão prestigiando o nosso ouvinte Oscar Saito. Saito Neto da HS Bondes, ele que é presidente, salvo engano, do grupo lá dos parques industriais. Né? Exatamente. O Parque Industrial de Araçatuba, os parques industriais de Araçatuba são eixos relevantes da nossa cidade, com certeza estão contemplados no programa. Há hoje uma situação dos parques de que há um problema a ser solucionado do passado, né? Então, para trazer o parque para 2024/2025, é preciso solucionar problemas do passado. Então, há um desenvolvimento de soluções para isso, das quais eu já entendi quais são os gargalos que os industriais de Araçatuba convivem e precisam de solução. E eu, junto com eles, né, porque afinal de contas a solução tem que ser em conjunto, gostaria de pensar em desenvolvimento para o futuro. Então, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, os parques industriais são fortemente um eixo que será olhado dentro da prefeitura. Agora, posso te trazer, Marcelo, de forma mais concreta também, a questão do trabalho, né, que diretamente está vinculado. Né? O trabalho de Araçatuba hoje, o que é isso, né? A oferta de trabalho de Araçatuba é uma questão, certo? Que questão é essa? Há 3 informações distintas. O IBGE nos diz que Araçatuba hoje emprega cerca de 32% das pessoas em idade ativa. Se você pergunta para as empresas dizem, olha, oferta de emprego tem, só não tem pessoas capacitadas para preencher essas vagas. Se você pergunta à população, a população fala, olha, não tem oferta de emprego. São 3 verdades, entende? Elas não conflitam, são 3 verdades. Existe pessoas procurando emprego, mas a capacitação há um limite, há oferta de emprego para uma capacitação que não há disponibilidade, e há um nível que é a realidade da cidade, de quanto a cidade tem absorção dos empregos, que é essa faixa de 31%, 32%. A ideia do programa, dentro da faixa do emprego, é aumentar esse índice, melhorar consistentemente. O índice que você fala é de 31%. De 31%, sonharemos sonharemos o seguinte, há cidades há cidades no Brasil cujo índice de empregabilidade é de 60%. O que significa que é possível em cidades menores que a nossa. Ou seja, quero crer e tenho certeza de que há possibilidades para chegarmos nesse índice. Então, como trabalhar isso? Como que a prefeitura trabalha isso? A prefeitura trabalha sendo a catalisadora desses eixos. Bom,
há um número real, 30, 31, 32% de empregabilidade em Araçatuba. Há oferta de emprego sem capacitação e há pessoas procurando emprego e que precisam de capacitação. Como a prefeitura vai trabalhar catalisando isso? Ou seja, trazendo oportunidade de capacitar essas pessoas, melhorando a possibilidade de despertar nas pessoas o interesse em vir morar aqui, ou de novos empresários investirem aqui. E aí eu vou te dar um dado, Marcelo, que esse é um dado inédito que eu trago para você, prestigiando o seu programa e os nossos ouvintes. O programa de governo que está sendo desenhado aqui comigo, ele considera realidades da cidade, fatos reais. Não é demagogia, é o que é preciso fazer para melhorar a saúde, na situação caótica que está, trabalho, etc. e tal. Junto com isso, nós estamos incorporando indicadores de índices globais, dos quais cidades do primeiro mundo, no mundo inteiro, estão trabalhando. E em breve trarei quais são esses indicadores, né? Mas junto com essas cidades, empresas também estão se comportando ao mostrar o seu programa o seu projeto de governança privada, esses mesmos indicadores. O que significa isso? Significa que nós estamos elevando o patamar de Araçatuba para que consigamos nos comunicar com cidades e empresas na mesma língua, usando a mesma linguagem. O que isso faz? Eleva o nosso patamar, aumenta o interesse das pessoas, porque esses patamares indicam, tem indicadores de qualidade de vida, ou seja, para a saúde seja boa, além das emergências sociais que temos e que precisamos enfrentar, quais são outros indicadores que precisamos ter para que a qualidade de vida de Araçatuba seja boa? E nesta condição, as pessoas de Araçatuba poderão efetivamente cobrar, porque elas saberão quais são os índices, como a gente vai atacar e o que está faltando para chegar. Então, tanto numa política de curto, médio e longo prazo, saber efetivamente o que está sendo feito. E a melhor condição disso é que, uma vez implementada neste patamar, a cidade de Araçatuba não dependa exclusivamente do seu prefeito, porque haverá uma visão, haverá indicadores que, independentemente de quem estiver na cadeira, vai saber o que fazer e como fazer. Esse é o maior legado que alguém pode deixar. Quer dizer, Araçatuba não dependerá do Pandini ou de qualquer outro candidato para efetivamente melhorar os seus indicadores, pois haverá um eixo da qual a cidade se vê e como cobrar. E dando muito mais transparência, dando muito mais tangibilidade naquilo que está sendo feito para a cidade. Muito bom, hein? Olha, eu preciso dizer que, já falei outras vezes, tem muita gente hoje na nossa live, tem umas pessoas fazendo perguntas, eu vou fazer, inclusive vou repassar algumas delas, mas quero começar com um comentário aqui do Evandro Souza Maciel. Ele diz o seguinte: Teixeira, eu acho que esse pessoal do Novo tinha que se unir ao Zanata para ganhar a eleição juntos. Quero aproveitar a dica dele para falar o seguinte: estou vendo aqui no meu celular que o pré-candidato do PL, Lucas Zanata, ele está convocando uma live para as 10 horas da manhã, portanto você fique no programa ouvindo Bruno e Lorena Pandini até as 10 e depois vai lá no Instagram do Zanata, porque ele vai anunciar hoje a pré-candidata a vice-prefeita dele. Então eu juntei aqui o que o Evandro falou. Evandro, eu vou repassar a pergunta para o Bruno, dizendo que nos bastidores nós até conversamos sobre isso, porque quando alguém fala para ele, poxa, junta com o Zanata, e aí, imagino por quê, as pessoas costumam fazer, Bruno, venha como vice do Zanata. Não existe a possibilidade, pelo menos a pré-campanha, porque o Zanata daqui a pouco vai anunciar, mas o Bruno ele tem uma outra ideia quando falam isso para ele, né? Ele de Zanata de prefeito, você de pré-candidato a vice, você já ouviu muito isso, Pandini? Eu ouço bastante as pessoas pedirem para ver se há essa possibilidade de sinergia entre nós e o time do Lucas. Mas na minha visão, sempre há possibilidade de conversa, né? O Lucas agora define ali a vice, mas se fosse haver essa possibilidade, eu diria que o Lucas somaria bastante como meu vice. Olha aí. E não o contrário. Você como disse Lorena aqui, eu quero reafirmar, eu fico com a impressão que você de fato é um homem corajoso, porque você tem ideia,
você tem conhecimento, você tem informação, você tem programa, e você vem aqui e fala o que eu estou imaginando, que é muito sincero. Você fala olhando para mim e fala, olha, o que eu penso é isso. A Lorena vem aqui e fala, cara, ele é exatamente desta forma. Então, parabéns pela coragem, porque não é fácil, né? Na sua idade, deixar uma carreira para vir disputar logo de cara uma pré-candidatura a prefeito de Araçatuba, realmente, como eu e Jonathan Alves falamos muito durante a semana, nós utilizamos uma frase do Guimarães Rosa, que o que a vida nos pede é coragem. E é isso. Marcelo, e aí, pode falar. Perdão pela interrupção, mas eu queria acrescentar, primeiro agradecer pelas suas palavras e dizer que é o seguinte, realmente, eu renunciei à minha carreira no auge dela, porque eu acredito no que eu estou falando. E se as pessoas acreditam também, as pessoas que nos ouvem hoje, acreditam que Araçatuba pode mais e melhor e pode e deve ser transformada e há caminhos para isso, vem compor comigo, vem trocar ideia, me procura nas minhas redes sociais, eu falo com todo mundo que me procura, porque eu efetivamente acredito, eu jamais renunciaria à minha segurança e à minha estabilidade financeira e à da minha família, junto com a Lorena, em busca de algo que é só pela coragem. É coragem de defender algo real. É possível. Pessoal, para quem acredita que Araçatuba é esse diamante que vai um dia ser polido e se apresentar nesse estado de São Paulo e nesse Brasilzão de meu Deus, vem falar com a gente, porque é só juntando pessoas com essa crença que a gente vai fazer diferente mesmo. Maravilha. Olha, eu vou tentar no próximo bloco fazer 2 perguntas, mas já quero adiantá-las para você. Se não der tempo, vou te pedir a gentileza que você entre depois na minha página e responda para o Daniel Abrantkowski qual a sua proposta para pequenos produtores rurais. Esta é uma. E pelo WhatsApp, deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente, porque eu vou passar agora para a Lorena. Estão perguntando, o Lucas Miquiniotti, ele está falando aqui de cidades que crescem economicamente e geograficamente de forma sustentável e organizada, e ele dá como exemplo Maringá. Como é que você pretende impulsionar Araçatuba neste sentido? Então nós temos pelo menos estas 2, tem outras, o próprio Lucas Miquiniotti, ele faz uma segunda pergunta, e também aqui, deixa eu ver quem, o Daniel, o Daniel volta, ele está fazendo tanto pelo Facebook como pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, a mesma pergunta. Está repassada no segundo bloco, no último bloco. Tentaremos ganhar tempo para o Bruno responder, porque agora, para concluir o terceiro bloco, vou recolocar Lorena Pandini na conversa, te perguntando o seguinte. Lorena, qual é o seu papel nas decisões? Eu ia fazer essa pergunta para ele, mas quero fazer para você. Qual é o seu papel nas decisões políticas do Bruno? Muito boa essa pergunta, Marcelo, porque eu e o Bruno, a gente é muito parceiro nas decisões de vida privada que diz respeito a nós dois. E eu vou até trazer um fato que aconteceu. No bloco anterior eu contei para vocês que aí sim, no domingo de manhã, ele veio e me falou, estou preparado para entrar na política. Nada nunca foi imposto para mim. Ele nunca falou, eu vou, você tem que ir. Ele falou assim, olha, eu estou preparado, você está acompanhando de perto tudo que eu estou fazendo. O que você pensa sobre isso? Ele me trouxe para isso. E eu falei assim, Bruno, você vai ter 3 sim, meu. O meu primeiro sim é como cidadã. Porque a gente vive um momento de descrença política, de falta de esperança, de vai entrar e sair gente, nada vai mudar, o seu caminho é sozinho, toca a sua vida porque da política você não espera nada. E eu, dentro da minha casa, tendo um homem ético, correto, disposto a renunciar à carreira de sucesso dele, né? Que o próximo passo dele, ele ia virar sócio do maior escritório de combate à corrupção do Brasil. Ele disposto a renunciar a isso para trabalhar pelas pessoas. Eu conheço as motivações dele. Eu falei, eu vou te dar o meu sim como cidadã, porque não sou eu que vou impedir que a gente possa voltar a ter esperança na política. Esse é o primeiro sim. O segundo sim que eu vou te dar é como esposa, porque isso vem da minha criação com os meus pais. Casamento não é competição. Casamento é sobre suporte, é sobre parceria, é sobre um admirar o outro e impulsionar o crescimento do outro. E eu falei com ele, não vou ser eu que vou colocar tamanho no seu sonho.
Eu acho que quando a gente coloca tamanho no sonho do outro, a gente está se colocando no lugar de Deus. Deus sabe quais são os nossos caminhos, qual é a nossa vocação, qual é o nosso propósito. Eu jamais vou virar e falar, esse sonho seu acho que não vai dar, é muito grande. Eu falei com ele, o que eu posso fazer, e eu fiz na época, foi falar, olha, entendi que é o seu sonho, a gente vai ter esse desafio, a gente vai ter que passar por isso, isso e isso. E para cada problema, o Bruno me deu uma solução. Ele falou, esse desafio nós vamos enfrentar dessa forma, esse nós vamos enfrentar dessa. Então, ele teve o meu segundo sim como esposa, eu falei com ele, sim como esposa, porque eu não vou colocar tamanho do seu sonho, eu vou vir do seu lado para somar. E o terceiro sim que eu vou te dar é como futura mãe dos nossos filhos. Porque terá um dia que nós sentaremos à mesa do jantar com os nossos filhos e a história que eu quero contar para eles é sobre a coragem, sobre o foco e sobre o altruísmo do pai deles, que abriu mão de uma carreira que pensava só eu ser promovido, eu ser sócio, para mudar isso para eu trabalhar pelas pessoas, eu trabalhar pela minha cidade, eu servir a minha cidade. Eu acho que na criação dos filhos, mais do que educar falando, o exemplo é a melhor forma de educação. Com certeza. Posso completar? E eu acho que, e eu falei com eles, eu não quero daqui a alguns anos sentar à mesa de jantar com os nossos filhos e contar uma história sobre como ser covarde na vida, como fugir. Eu não vou contar para eles que o pai deles tinha a possibilidade de fazer a diferença na política, na cidade que ele nasceu, e eu espero que na cidade que eles vão nascer e crescer. Eu quero falar para eles sobre isso. Eu não quero falar, olha, seu pai tinha possibilidade, mas aí eu falei, eu tô estável no meu emprego, você tá no estável no seu, vamos continuar aqui no quentinho da zona de conforto e sejam assim na vida. Não, eu quero que os nossos filhos tenham coragem, que eles sejam motivados para fazer a diferença no mundo, para olhar para as pessoas, para a gente criar uma sociedade mais inclusiva, com mais respeito e de pessoas que querem fazer a diferença e voltar a ter esperança na política. Marcelo, eu pedi para falar porque eu não posso deixar passar o fato de que a gente está num programa político, a minha esposa está aqui ao meu lado demonstrando quão parceiros somos, mas olha a estatura dessa mulher. Ela me inspira, cara. Ela assim, com relação à política, ela nunca se envolveu e tal, mas do ponto de vista da decisão política, eu trago para ela e compartilho com ela as minhas ideias, mas assim, o que ela me inspira como pessoa, o que eu tenho mais medo na minha vida é de ser medíocre. É de bater a cabeça aqui e nunca ter feito algo por medo. E tendo do meu lado uma pessoa como a Lorena, uma pessoa carinhosa, linda, uma pessoa batalhadora, guerreira, saiu de Minas, a história dela também é linda. Obviamente a gente está aqui falando de política, mas veja como a política ela começa de dentro de casa, com a força da família, com a força da criação que ela teve, com a força da criação que eu tive. Então acho que a gente está super preparado. Essa mulher, ela é uma batalhadora, assim, ela está do meu lado, me dá muita força para poder trazer essa coragem para o mundo, porque dentro de casa eu sei o quão seguro nós estamos. Eu acho só para fechar, Marcelo, decisões políticas, o Bruno decide. Eu confio 100%, a decisão final vai ser sempre dele e eu confio na decisão que ele vai tomar. Não porque ele não vai errar algum dia, acho que todos nós seres humanos estamos suscetíveis ao erro, mas eu confio nos princípios e na ética que ele segue para tomar as decisões deles. Então, na política, a palavra final é dele. Muito bem. Olha, são 9h30. Eu estou conversando com o pré-candidato do Partido Novo a prefeito de Araçatuba, Bruno Pandini, e a esposa, companheira, parceira dele, a Lorena. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa, que eu já estou com a sensação que começou curto. Apesar de serem 2 horas de entrevista, está passando muito rapidamente. Se fossem 3... Se fossem 4, pelo menos com vocês, nós ficaríamos aqui sem problemas, com conteúdo à beça. Peço a você que está nos acompanhando pela Jovem Pan Araçatuba 104.3 ou pelas redes sociais, que continue aí, porque no último bloco teremos mais perguntas e tenho certeza respostas relevantes de Bruno e Lorena Pandini. 9h33, estamos de volta no último bloco do Panorama Político. Eu sou Marcelo Teixeira e conto com o apoio operacional do meu colega jornalista Jonathan Alves. Último bloco do programa de hoje, estou entrevistando o pré-candidato do Partido Novo a prefeito de Araçatuba, Bruno Pandini, e a sua esposa, Lorena.
Bem, vamos começar então, Bruno, com perguntas que ficaram para trás do último bloco. Vamos lá. O Daniel está perguntando o que você tem de proposta para produtores rurais, especialmente pequenos produtores rurais e assentamentos, enfim. Ele pede uma proposta real. O que ele está querendo dizer, imagino, é que, de forma geral, o eleitor está cansado destas propostas genéricas de vamos ajudar, vamos melhorar, vamos isso, vamos aquilo, embora você já tenha dito que não dá para abrir muito porque o programa está em construção. Mas o que você tem a dizer, então, para o Daniel em relação aos produtores rurais? Bom dia, Daniel. Obrigado pela pergunta. Vou procurar oferecer um caminho, uma direção para a sua pergunta, tentando dá-la de forma mais completa que eu posso neste momento. Veja, Araçatuba, ela tem pelo menos 2 eixos interessantíssimos a serem trabalhados em relação a isso. Há uma zona de interesse de desenvolvimento da agricultura sustentável. Isso foi dito por uma empresa técnica que, avaliando o mapa da cidade, aponta pelo menos 2 áreas com a possibilidade dessa agricultura sustentável ser desenvolvida. Aí, obviamente, existe a necessidade de decompor dentro desse espectro quais são as possibilidades de produção para que a gente possa trabalhar em cima disso. Imagine você, Daniel, juntar pequenos produtores para ganhar um nível de escala suficiente, por exemplo, e hipoteticamente, tá? Porque esse dado precisa ser preenchido, mas há um avião saindo do Brasil todo dia, do Recife para Luxemburgo, lotado de fruta. Imagine só Araçatuba entrar nesse eixo, né? Eu disse hipoteticamente porque precisa ver se aqui qual é a condição e nível de escala possível para que as frutas possam ser colocadas no nosso modal de transporte aéreo, para que saia de Araçatuba, vá para Recife e vá para Luxemburgo e alimentar pessoas do mundo afora com frutas araçatubenses. Quem sabe aí um dia não vislumbrar ali com o nosso araçá, fruto da nossa cidade, assim, nós carregamos esse nome, uma fruta rica em vitamina C. Quem sabe um dia ela não vira a fruta do momento, assim como foi o açaí e tantas outras pelo mundo. Então, diria isso como início da minha resposta e como a gente está olhando com carinho para pequenos produtores. Uma outra zona que a gente tem de interesse na cidade, novamente uma zona indicada, Marcelo, por especialistas, é uma zona de interesse ambiental. E o interesse ambiental, a gente está falando aqui de floresta. E a floresta em pé, ela gera uma riqueza quase que incontável e que a gente precisa ter mais atenção. Então, há, em outros locais aqui no Brasil, uma exploração, no bom sentido, da riqueza da floresta, tanto na silvicultura, que silvicultura é você ter uma produção de floresta, quanto nessa criação de floresta, o quanto você pode extrair, porque a floresta ela é construída em etapas, e em cada etapa você tem produtos que são subprodutos da construção dessa floresta. Então você pode explorar economicamente isso, naturalmente levantando uma floresta, pondo ela de pé, você gera um benefício ao próprio meio ambiente, com captura de carbono, né? E a captura de carbono é outra coisa que nós podemos comercializar. Então, colocar Araçatuba no eixo mundial do crédito de carbono é uma possível solução também. Obviamente que os detalhes disso dentro do programa precisam ser especificados, mas só para você ter o gosto, Daniel, de como nós olhamos para a nossa cidade e em que patamar estamos. Nós estamos no patamar do mundo e vamos nos colocar dessa forma. Vamos agora à pergunta do Lucas Michiliotti. Ele faz 2 perguntas, vamos lá, vamos ver se dá tempo. Então ele pergunta primeiramente: cidades que crescem economicamente e geograficamente de forma sustentável e organizada, como Maringá, dá para fazer isso com Araçatuba também? Você tem projeto neste sentido para impulsionar Araçatuba, Bruno? Bruno, desculpa. Lucas, né? Isso. Lucas. Aqui é Lucas e Bruno, 2 nomes de pré-candidatos, aí me deu bugou. Desculpa, Bruno, vamos lá. Pergunta do Lucas Michiliotti para Bruno Pandini. Um bom dia ao Lucas Michiliotti, obrigado pela pergunta. Lucas, seguinte,
você traz na sua pergunta algo que dentro do meu programa eu trago com muito, muito, muito carinho e muita atenção, que é o despertar da cidade. O que é isso? Quando você bem traz no seu enunciado ali eixos diferentes sobre desenvolver a cidade de forma coordenada e sustentável. Esses são critérios, Lucas, que inclusive ajudam com que a cidade, dentro de um programa, dentro de uma forma esquemática, conseguir inclusive recursos. A cidade, no meu ver, o despertar de Araçatuba começa com a interligação de diferentes situações. Por exemplo, eu vou falar isso, Marcelo, porque eu gostaria de sair à frente e caso isso um dia torne público pelos concorrentes, eu posso dizer que com certeza isso foi uma cópia, porque essa visão que eu tenho para a cidade, ela é incrível, é inovadora, inclusive. Que imagine você, eu tenho algo chamado Corredor Verde. O Corredor Verde não é simplesmente você popular a cidade com árvores, ruas com árvores. É você integrar um modal da mobilidade urbana, né? Você escolher quais são as ruas específicas para que você as popule com árvore, porque com árvore você dá melhor condição de sombra, absorção de carbono e absorção da água das chuvas, né? São 3 coisas importantes. E que você está dando ali, privilegiando ali a ciclabilidade e a caminhabilidade pela cidade. Nunca tinha ouvido isso. Ciclabilidade. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta, ciclabilidade. E o que é isso? Veja, hoje o trânsito da cidade de Araçatuba é caótico. Me corrija se eu estiver errado. Se você pega ali no horário de pico, de manhã e à tarde, Rua do Fico, ali na Baguaçu com a Pompeu, na Pompeu com a Saudade. Locais que eu e Jonathan Alves passamos, hein, Jonathan? Ali na Baguaçu, o Jonathan e eu na Rua do Fico, sem falar ali em Pompeu com Brasília. O rotatório da Tori, do Monumento. Certeza. Cara, são lugares que o araçatubense, a hora que passa por ali, sabe que tem esses trajetos, enlouquece, assim. E veja, uma cidade como a nossa, 200 mil habitantes, a gente é uma cidade de médio porte com problema de cidade pequena, pô. Entendeu? Então a gente, pensando nessas condições, dar condição para a cidade florescer coisas que são importantes para o araçatubense. Por exemplo, eu estava falando da ciclabilidade e viabilidade e caminhabilidade. O número de usuários de ônibus é equiparado ao número de usuários de bicicleta. Entende? Que usa a bicicleta não para passeio e lazer, mas para trabalho e estudo. Então, assim, como o número é igual, se você estiver mexendo nesses eixos, você já está privilegiando um número grande de pessoas. Uma parcela significativa que tem potencial de aumentar. Porque, veja, muitas pessoas têm uma bicicleta na garagem e não a usam, não a utilizam. Nós fomos a cidade da bicicleta num período da nossa história, podemos voltar a ser. Então, a gente usa a mobilidade para dar mais conforto e mais qualidade nessa via, dando sombra e água fresca nesses lugares, linkando equipamentos públicos. O que são equipamentos públicos? Praças, locais de lazer, locais de esporte. Você pode escolher quais são os locais públicos dentro desse eixo dos corredores verdes, para que as pessoas possam aí sim privilegiar o lazer. Com pessoas na rua, você está olhando a saúde. Muitos dos problemas da saúde estão linkados a diabetes e hipertensão, então você dá a condição das pessoas estarem na rua com mais qualidade. Isso também melhora a qualidade de vida das pessoas e o eixo da saúde. A educação, quando você linka esses lugares às escolas e assim por diante. Então, quando você consegue ir ligando, né, conectando saúde, educação, mobilidade e todos num eixo só, que eu estou falando aqui como exemplo o Corredor Verde, você consegue inclusive um financiamento diferenciado. Dinheiro disponível para essas coisas, tanto um financiamento facilitado quanto a fundo perdido. Então são coisas que você precisa pensar como projeto e programa para a cidade. Então o Lucas, quando ele fala isso, eu quero aproveitar, inclusive, e colocar a segunda pergunta do Lucas, porque vem neste sentido. Parece que até vocês combinaram, mas é o seguinte, olha só, a segunda pergunta que ele fez, e ele fez isso às 8h42, há 1 hora atrás, então não foi combinado, vamos lá. Ele diz o seguinte: Lucas Miquiniotti, participando aqui do Panorama Político. Existem
fundos internacionais bilionários aguardando bons projetos. O Bruno tem plano de propor projetos exatamente para estes fundos, visando captar recursos para Araçatuba. Sim, Marcelo, veja, asfaltar a cidade não é o suficiente, porque o asfalto não mostra o caminho, não constrói o caminho. Então, o asfalto é uma pequena fração dentro de um projeto longo. Então, você precisa falar assim, para que eu estou asfaltando ou construindo uma rua nova? E que mais o que eu estou privilegiando neste projeto? Para onde eu estou liderando este caminho? Para conseguir recursos, você precisa de um projeto decente. Asfalto é um dinheiro imediato. Asfalto ganha isso aqui. Então, você pega algum recurso. Mas para um projeto robusto, você precisa mostrar... de forma sustentável, onde é que ela está linkando? Porque esses fundos, eles são fundos sérios. Então, por isso que eu falo, quando eu trago num programa de governo um patamar diferenciado e global, é sobre isso que eu estou falando. É sobre conseguir encaixar coisas das quais a Araçatuba se coloca como possibilidade de absorver essas riquezas, esses financiamentos. Então, Araçatuba, falando a língua do mundo, fala, nós precisamos, não dá para só colocar árvore. Colocar árvore à torta direita não é o suficiente. Você precisa colocar árvore nos lugares certos, que vai estar privilegiando quem, como, onde e por quê. Então, essas respostas em todos os projetos têm que ser dadas para que o fundo seja uma verdade e não uma promessa vazia. É isso, Bruno Pandini respondendo, inclusive, além dos questionamentos que eu faço, também o da nossa audiência. O pessoal está participando. Olha, é preciso, nós já são 9 horas e 46 minutos, a gente está partindo para a parte final Nós estamos indo para a parte final do programa e ainda quero novamente reinserir a Lorena daqui a pouquinho. Antes disso, preciso te perguntar o seguinte, é uma dúvida, é uma curiosidade do eleitor. Você já tem um vice na cabeça ou uma vice, está definido, tem preferências? Bom, um dos vices desejados aí por algumas pessoas que falaram comigo vai anunciar a vice dele. Mas brincadeiras à parte, assim, a gente tem nome, sim, que nós estamos trabalhando. A questão do vice é uma questão muito importante, porque o vice, ele precisa ter algumas características. O vice é uma pessoa que precisa necessariamente complementar o candidato, né? o prefeito, no caso, né? Hoje pré-candidato. E precisa complementar por quê? Porque há um programa, tem que entender como essa pessoa pode contribuir com esse programa, aumentando a execuibilidade dele e fazendo com que essa pessoa seja capaz de também trabalhar. Um vice é uma pessoa que precisa ter estatura também. O que é isso? Enquanto o prefeito estiver fora da cidade, passando lá o chapéu para trabalhar a cidade no governo estadual, no governo federal ou até internacionalmente, quem fica na cidade vai ter a estatura para defender as ideias, para conseguir trabalhar da mesma forma e com a mesma pegada. Portanto, nós estamos trabalhando nomes que complementem essa visão. Então, são pessoas que precisam se conectar com a cidade a partir e por meio do programa de governo que iremos apresentar. Então, o vice é uma indicação super séria. Muito bem entendido. Olha, 9h48, vou colocar Lorena Pandini para responder algumas perguntas que, na verdade, Bruno, eu tinha feito aqui para você responder. Agora pensei bem, falei, cara, quem tem que responder é ela. Porque é sempre difícil, não sei se você concorda comigo, a gente ficar fazendo autoavaliação, né? Então, quem está do nosso lado, principalmente no caso aqui de Lorena, que, aliás, está sendo muito elogiada nas nossas redes sociais, pela fala dela no bloco anterior, dizendo que é companheira. Então, pessoal aqui, o Daniel falando com a gente, Arthur Henrique, a Ana Júlia Sandrin, Gabriel João, então o pessoal elogiando a postura, dizendo até que, cara, fiquei emocionado com a fala da Lorena. Dito isso, eu reavaliei e as perguntas que eu faria finais para Bruno Pandini, eu vou direcionar para Lorena. É o seguinte, Lorena, o Bruno
está preparado para ter o tapete puxado, para ações desleais e traições? Porque campanha política é assim. Nós estamos ainda na pré-campanha. E eu já cansei de ver nos meus 30 anos de jornalismo, quando chega a hora de convenção partidária, registro de candidatura, tudo muda. Bruno, como é que você enxerga isso nele? Uma coisa é eu perguntar para ele falar, estou preparado. Mas eu quero ouvir de você. Ele está preparado para, eventualmente, ter o tapete puxado? Antes eu quero só agradecer todo mundo que está fazendo os comentários na nossa live, quem está participando da entrevista. Eu acho que quando a gente fala com o coração, a gente toca corações. Não é? Então é por isso que talvez essa mensagem tenha chegado tão bem nas pessoas. E Marcelo, o Bruno está preparado para tudo. O Bruno é um homem preparado e, sendo bem sincero e conhecendo o Bruno na intimidade, eu acho que a maior frustração dele não vai ser se eventualmente acontecer algo que faz parte do jogo político, mas ele ver um programa de governo que está sendo trabalhado com todo cuidado e carinho há mais de um ano não ser implementado na cidade dele. Então, acho que a frustração dele não vem nem do jogo político, mas como o foco dele é a cidade, são as pessoas, ele vê todo esse trabalho de horas, de madrugadas, de várias pessoas envolvidas, desse time envolvido, não ser implementado em Araçatuba. Então, vamos lá, de forma prática. Se ocorrer daqui para frente, de ele desistir ou ser tirado, ou, enfim, não ser o candidato do Novo a prefeito de Araçatuba. O projeto continua existindo e ele repassa, ele compartilha com alguém. Acredito que sim, né? Marcelo, desistir jamais. Se as condições, desistir, da minha parte, absolutamente não haverá qualquer desistência. Eu acredito muito nesse projeto. Ele tem fundamento, eu tenho total confiança que ele é o projeto mais arrojado que nós temos hoje à disposição dos araçatubenses. Mas se por alguma questão do jogo político acontecer dele não ser defendido por mim, quem perde é a cidade. Então, assim, quem quiser, o projeto é da cidade, né? Quem quiser, me procure. Assim, eu tenho capacidade, condição, qualidade, disposição e força para defendê-lo até o fim. Não sendo eu, o projeto é da cidade. É uma pena para mim, o que a Lorena disse com muita qualidade aqui, realmente o que me deixaria triste é ver a minha cidade continuar parada. Isso me entristeceria. E aí, se as pessoas quiserem contribuir, como você está chamando, né? A gente fala em comunicação no final da mensagem, Jonathan Alves, a gente fala call to action, né? Participe, venha você também. E aí, como faz para alguém achar o Bruno Pandini, o Partido Novo, para eventualmente contribuir? Por meio das minhas redes sociais. A principal dela, você vai me achar ali no Instagram, Bruno Pandini Oficial. Pandini o N só. Pandini o N, com I, né? Pandini. Como fala? Bruno Pandini, né? Oficial, no Instagram. Exatamente. Manda um direct, que é a melhor forma de se comunicar com você. Manda um direct que eu olho todos os dias. E é você que responde ou tem uma IA, tem Lorena por trás? Tem eu respondo todos. Não tem IA, não. As pessoas olham, mas quem responde é o Bruno. Exatamente, eu que respondo. E aí, quero perguntar... Aliás, já tomei muito café com pessoas, desculpa te cortar, que até ofereci lá nas minhas redes sociais, vem tomar um café comigo. E um monte de gente me mandou e cumpri com o prometido. A gente tomou um café, conversei, enfim, não sei se as pessoas querem que eu fale o nome, mas para todo mundo que me chamou, eu fui. Você sabe que você vai ter que tomar muito café. Muito café. Aliás, parabéns pro café do Jonathan Alves. Vai com coffee break. Ele é uma pessoa muito educada, viu? Mas deixa eu fazer mais uma pergunta para a Lorena, que fatalmente o Bruno Pandini vai querer também um cantinho de resposta. Lorena, vamos lá, ele não vai desistir, não teve o tapete puxado, deu tudo certo, escolheu a vice, mas sempre existe a possibilidade de não se eleger. Se isso não for feito,
Bruno Pandini faz o que da vida? Continua em Araçatuba? Não, para com tudo isso, volta para São Paulo, afinal de contas diz que escolheu o retorno para Araçatuba para constituir a família aqui. O que de fato ele falou com você? O que você acredita que será feito caso ele não atinja a meta? Com certeza é continuar morando em Araçatuba. Eu acho que por uma questão, até falando aqui como esposa e como mãe, eu trabalho de qualquer lugar do mundo. Mas como esposa e como mãe, Araçatuba é uma... Como futura mãe? Futura mãe, se Deus quiser. Guarde isso, porque no final eu vou fazer um comentário. Vamos lá. Sim. Araçatuba é uma cidade onde eu tenho uma rede de apoio muito maior do que eu teria em São Paulo. Porque aqui eu tenho a família do Bruno, os nossos amigos estão aqui, amigos inclusive que estão engravidando ou com crianças pequenas, então eu já teria um círculo ali de amizade para os nossos filhos, então com certeza é morar aqui. Toda mulher que está nos ouvindo sabe muito bem que nesse período de gestação, de um recém-nascido, é fundamental ter uma rede de apoio por perto e faz toda a diferença para a mulher. Então, graças a Deus, eu me dou super bem com a família do Bruno e eu sei que eu vou ter o apoio de todos aqui. Então, para mim, muito melhor continuar morando aqui do que voltar para São Paulo, que não tem a nossa família lá, não tem as pessoas que são da nossa confiança que estão aqui em Araçatuba. É isso, Bruno? Exatamente. Eu acrescento dizendo o seguinte, Marcelo. Eu, com 27 anos, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. Eu não completei ele... O caminho francês são 800 quilômetros. Eu andei 500 pelo tempo que eu tinha disponível. E ali eu aprendi na prática algo que eles falam todos os dias, que é o caminho provém. Então, eu estou numa jornada absolutamente diferente de todas as que eu já vivi antes na minha vida, que é essa questão do envolvimento na política de forma mais ativa. E para te dizer o que eu farei depois do dia 6 de outubro, hoje eu não tenho essa resposta, mas o caminho proverá. E aí a gente tem essa confiança de que é isso, o caminho provém, a vida acontece. Muito bom. Olha, eu estou particularmente muito satisfeito com este primeiro programa, a estreia do Panorama Político. E agora, para encerrar, devo dizer o seguinte: nós recebemos um brinde da nossa colega, nossa amiga, posso dizer assim, a Alessandra Lemos, que trabalha lá no Ciran e tem uma fábrica de semijoias. E ela ofereceu pra gente um brinde, falou: Marcelo, sorteia lá no programa. Sinceramente, eu não me sinto à vontade para fazer sorteios neste programa. Nós fazemos isso durante o Jornal da Manhã Araçatuba, de segunda a sexta. Então, eu quero pedir licença para a Alessandra para presentear Lorena Pandini com este brinde. Aqui tem um recado para a mãe, né? Mãe, nada é tão forte e verdadeiro que o amor de uma mãe. Como você será uma futura mãe, ou se você quiser, né, presentear a sua, está aqui o brinde que nos foi oferecido por Alessandra Lemos, devidamente entregue para Lorena Pandini. Tá certo? Muito obrigada, Alessandra. Obrigada, Marcelo. Se Deus quiser, serei mamãe. Isso, de Araçatubenses. De Araçatubenses, olha só. Quero agradecer aos dois pela participação. Eu, particularmente, reforço, gostei demais da entrevista. Foi um conteúdo riquíssimo e vocês já fizeram com que o sarrafo fosse colocado lá no alto. Quem vier depois de vocês vai ter que treinar muito, porque tem equipe de comunicação por trás para fazer simulação, media training, aquela coisa toda. O pessoal vai suar, hein? Gente, muito obrigado, bom dia, boa jornada para os dois. Que bom, Marcelo. Eu que fico muito contente de poder vir no seu programa, estar aqui com você e com o Jonathan, duas pessoas profissionalíssimas, que fizeram a gente sentir super à vontade para poder expor as nossas ideias para a política e trazer um pouquinho também dos bastidores familiar, que é a base que nos condiciona a estar aqui podendo falar com essa energia a respeito da nossa cidade. Então eu queria agradecer muito a você e mandar um grande abraço a todas as pessoas que nesta manhã de sábado nos acompanharam e que junto conosco pensa numa cidade muito melhor. Quero agradecer também, Marcelo, Jonathan, e qual é o seu nome? Alexandre. Muito obrigada, Alexandre, que estava aí nos bastidores. Agradecer pela oportunidade e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão nos ouvindo. Acho que o caminho começa com a mãe
é a nossa fonte, né? Nossa fonte, primeira fonte de nutrição, de amor, de conexão. Quero mandar um beijo especial para minha mãe, Rosana, olha. Minha mãe Neide e minha sogra Rosana, que é minha segunda mãe, que está ouvindo a gente. Então, obrigada, feliz Dia das Mães, e o meu recado é que a gente pode voltar a ter esperança na política. É isso, 9 horas e 59 minutos, quase 10 horas em ponto, chegamos ao fim deste primeiro Panorama Político. Agradeço ao pré-candidato do Partido Novo ao prefeito de Araçatuba, Bruno Pandini, e a sua esposa Lorena Pandini pela participação. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo 104.3 do rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela minha página Marcelo Teixeira Jornalista. Sábado que vem eu te aguardo aqui novamente para entrevistas sobre bastidores da pré-campanha e da futura campanha para as eleições municipais deste ano em Araçatuba e região. Tenha um ótimo dia, um excelente final de semana.